Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde vocês já estão acostumados, falamos sobre o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas por aqui. Se você está chegando aqui e ainda não é inscrito em nosso canal, aproveito para pedir para você se inscrever, é de graça, só você clicar aí nesse botãozinho que está passando embaixo dessa tela e pronto. Você vai se tornar um novo inscrito aqui no canal do Medeiros, beleza? Hoje é dia de clássico vovô. Hoje é dia de Botafogo e Fluminense. É um clássico mais antigo do Rio de Janeiro e que os dois times estão disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. É um jogo que vale bastante. Um jogo em que, se o Botafogo vencer ou empatar, continua na frente do Fluminense. Se o Fluminense vencer o Botafogo, toma a liderança do Botafogo, passa o Botafogo em número de pontos. Botafogo que está com 15 pontos, o Fluminense está com 13, tá bom? Tem o Palmeiras aí entre o Botafogo e o Fluminense. O Botafogo está em primeiro, o Palmeiras em segundo, o Fluminense em terceiro. O Palmeiras ainda joga na rodada, vai pegar o Santos também no Clássico Paulista. Então, é uma rodada de clássicos, né? E o Botafogo vem com o seu time titular novamente, né? O Botafogo que vem fazendo o tal do rodízio, né, de jogadores. O Luiz Castro disse em entrevista ao Boleiragem, o programa do Sport TV, que não vai ser ele que vai definir qual é a prioridade do Botafogo nas competições. Segundo ele, ele vai jogar com força máxima nas três competições, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto na Sul-Americana, quanto na Copa do Brasil. Quem estiver disponível para o jogo, ele vai usar. Não vai ser ele que vai ficar poupando o jogador sem que o jogador não esteja lesionado ou então que o jogador não tenha condições de jogo. Então, Luiz Castro vai com o que ele tem de melhor nesse momento para a partida. O Botafogo tem alguns jogadores que estão fora por conta de lesão, que é o caso, por exemplo, do Danilo Barbosa, que está machucado, né? E o Botafogo tem ali o restante do time disponível para essa partida e é com essa força máxima que o Botafogo vai, tá bom? O Botafogo deve ir a campo com o Lucas Perry no gol, na lateral direita o Di Plácido, lembrando que o Rafael voltou de lesão, está disponível, está relacionado para essa partida, deve começar no banco de reservas, o Di Plácido como titular. Na lateral esquerda, o Fernando Marçal, ele não jogou contra o Atlético Paranaense porque ele estava muito esgotado fisicamente, né? Então, ele volta agora, depois de ter descansado o jogo inteiro contra o Atlético Paranaense, ficou no banco, ele volta agora para o time titular nesse jogo de hoje. Então, o Marçal começa a partida como lateral esquerdo. Na zaga, Adrielson e Vitor Cuesta, nossa zaga titular. No meio-campo, a gente tem algumas dúvidas, porque o Luiz Castro costuma mexer, rodar muito nesse meio-campo. O Botafogo tem à disposição o Eduardo, tem à disposição o Gabriel Pires, tem à disposição o Lucas Fernandes, tem à disposição o Marlon Freitas, tem o Tietê à disposição também. Então, ele vem trocando esse meio-campo com frequência. Então, é difícil a gente falar para vocês hoje um meio-campo que é titular do Botafogo. Ele realmente vem usando ali na semana de treinos quem está melhor fisicamente, quem está melhor no momento. É assim que está funcionando. Então, por exemplo, a gente não sabe se vai ser Marlon Freitas e Tietê, ou se vai ser Marlon Freitas e Lucas Fernandes, ou se vai ser Marlon Freitas e Lucas Pires, ou se vai ser Tietê e Gabriel Pires, ou se vai ser Tietê e Lucas Fernandes, ou se vai ser Tietê e Marlon. Então, assim, tem vários tipos de situações que o Luiz Castro pode fazer nesse meio campo do Botafogo. A única coisa que vinha sendo unanimidade é a questão do Eduardo. O Eduardo vinha sendo titular absoluto como meia atacante. Porém, o Eduardo talvez seja o jogador que mais está sentindo essa batida de jogar quarta, domingo, segunda, terça, quinta, muitos jogos seguidos, e o Eduardo veio de um futebol árabe em que se jogava praticamente só uma vez por semana. E o Eduardo tem 33 anos. Né? Então a gente percebe que o Eduardo está sentindo muito essa parte física. É um jogador que realmente nos últimos jogos não vem apresentando um bom futebol. E a gente sabe que o Eduardo é muito bom de bola, né? Então, a gente tem que ver o que o Luiz Castro vai fazer. Se vai colocar hoje o Eduardo como titular ou se vai fazer ele descansar de novo. Porque o jogo contra o Atlético Paranaense, ele ficou no banco. Ele ficou no banco. Estava esgotado fisicamente. Entrou só no segundo tempo e não entrou bem no segundo tempo. Então, a gente precisa ver se o Luiz Castro vai deixar ele no banco de novo para ele descansar mais um pouco ou se volta com o Eduardo para o time titular. Saberemos mais tarde o que o Luiz Castro vai fazer. No ataque, aí o ataque do Botafogo não costuma mudar tanto assim. Geralmente,
é o Júnior Santos na direita, Vitor Sá na esquerda e como centroavante o Tiquinho Soares. No jogo contra o Atlético Paranaense, ele entrou com o Luiz Henrique no primeiro tempo e deixou o Vitor Sá descansando, né? Tava também esgotado fisicamente, deixou o Vitor Sá para entrar no segundo tempo. Hoje, pode ser que ele entre com o Vitor Sá de titular e o Luiz Henrique fique no banco para entrar no segundo tempo. Então, sobre tudo que eu falei aqui para vocês, a gente percebe muito que o Luiz Castro faz o rodízio no elenco, né? Ele vai colocando o jogador que está mais descansado, vai tirando o outro que vai se esgotando, e é assim que funciona. Por isso ele diz que não tem um time titular definido. Ele pode ter alguns jogadores ali que são a espinha dorsal do time, o Tiquinho Soares, o zagueiro, né, o Vitor Cuesta e o Adrielson, né? Mas chegou no meio-campo ali, chegou nas pontas no meio-campo, ele muda muito. É o estilo do Luiz Castro. Então, dificilmente a gente consegue ficar cravando aqui a escalação para vocês por conta disso. Vamos ver então o que o Luiz Castro vai aprontar para hoje, uma partida que o Botafogo necessita muito da vitória. Já o Fluminense do Fernando Diniz é um Fluminense que poupa muito pouco. O último jogo que o Fluminense poupou o time foi contra o Fortaleza e acabou perdendo esse jogo contra o Fortaleza. De resto, o Fluminense vem usando força máxima sempre que pode, né? Então o Fluminense tem algumas baixas no jogo de hoje. É o caso do Marcelo, lateral esquerdo. Marcelo que sentiu um problema no último jogo, saiu no intervalo, no clássico contra o Flamengo, e não está à disposição hoje, né? Para não agravar a lesão, preferiu poupar no jogo de hoje. Então o Guga, que é um lateral direito, vai ser improvisado na lateral esquerda no dia de hoje, porque o reserva do Marcelo, que é o Alexander, também está machucado. Então o Fluminense vem tendo problemas também com lesões. Não é só o Botafogo que tem problema com lesões, o Fluminense também tem. Então o Fluminense deve ir a campo hoje com Fábio no gol, na lateral direita Samuel Xavier, na lateral esquerda o Guga. Na zaga, Nino e o Felipe Melo jogando na zaga, tá bom? No meio-campo, o Fluminense tem o André, que é um volante, um dos melhores volantes do Brasil, com certeza, o Lima e o Ganso no meio-campo. Esses três no meio-campo. No ataque, Arias de um lado, John Kennedy do outro e o Germancano como centroavante, o artilheiro do time. O John Kennedy e o Lelê estão disputando posição, né? Não se sabe ainda quem é que vai entrar como titular. O Lelê, que é aquele ex-Volta Redonda, que acabou indo para o Fluminense. O John Kennedy é um jogador da base do Fluminense. Então os dois estão disputando essa posição para ver quem vai jogar de um lado. Até porque o Keno está machucado e não vai estar à disposição para essa partida. No meio-campo, o Lima também entra no lugar do Martinelli, que está à disposição, está voltando de lesão, mas ainda não está 100%. Então o Fluminense também está muito mexido por conta das lesões, né? Mas manteve também a sua espinha dorsal do time, que é o Nino, que é o capitão da equipe, que é o Ganso, que é o Arias, que é o Germancano. É um time muito forte também, vai ser um clássico muito bom, esse clássico de hoje. E agora, depois de ter falado bastante com vocês sobre o clássico, eu quero mostrar para vocês o momento PagBet aqui no canal do Medeiros. Galera, como eu disse pra vocês, deixa eu ir aqui pro cantinho da tela, esse é o momento PagBet aqui no canal do Medeiros. Lembrando que a PagBet está presente no Campeonato Brasileiro como uma das patrocinadoras, tá? Na placa de publicidade você vai perceber passando lá nos jogos a PagBet. Eu confio na PagBet e digo mais, acertou? Tá pago! E é assim que a gente vai pro jogo de hoje, fazendo aquela fezinha, usando com responsabilidade o seu dinheiro, aquele dinheiro que tá sobrando. Eu vou colocar uma pratinha aqui nesse clássico. Botafogo Fluminense, óbvio que eu vou fazer uma fezinha na PagBet. E eu vou mostrar para vocês qual vai ser a minha aposta de hoje. Se você quiser fazer uma aposta também, quiser me copiar, lembrando, o link para você se cadastrar na PagBet está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá bom? É só clicar nesse link e você já vai direto para a PagBet usando o link do canal do Medeiros, dando uma moral aqui pro canal do Medeiros, beleza? Então vamos embora lá que eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui na PagBet. Olha só. Primeiro eu vou botar aqui embaixo, né, que tem Brasileirão Série A. Botafogo e Fluminense. A odd pro Botafogo tá 2,82, meu amigo. Eu não vou nem fazer múltipla. É isso aqui. É isso aqui mesmo. Odd pro Botafogo, 2,82 para ganhar do Fluminense, para ganhar o clássico. Vou jogar 15 prata. 15 reazinho. 15 reazinho para voltar, R$ 42,30. Pode apostar, tô confiante na vitória do Botafogo hoje. Vamos então, beleza? Se você quiser me copiar na PagBet, já sabe, o link tá aí. Apostei na vitória do Botafogo sobre o Fluminense no dia de hoje. Você já sabe. PagBet, acertou, tá
tá pago, meu amigo.